A paz do Senhor, meus amados, que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, vamos ver aqui, vamos ler uma palavra. A fidelidade de Deus para com uma profecia, quando Ele usa um servo dEle. A profecia verdadeira, a fidelidade de Deus para cumprir ela. Veja que essa profecia cumpriu no mesmo dia, na mesma noite. Mas no mesmo dia, né? Que à noite o homem morreu. Que coisa, né, meus irmãos? A profecia vinda de Deus é tremenda, irmãos. Veja bem aqui a profecia, o Senhor usando o homem, Daniel, no mínimo, né, Daniel, para falar com o rei, né, irmãos? Belsazar. E foi tirado dentre o filho dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos. Montes fizeram-no comer a erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo... Quem é esse homem? O rei, nada mais, nada menos do que o rei Nabucodonosor. Ele não cria em Deus, ele queria ser o tal, o grandão. Deus fez ele comer capim para reconhecer que tinha um Deus no céu. Né, irmãos? E agora veja bem aqui. Assim, né, ali ele reconheceu, né, Deus, que Deus era Deus, conheceu a Deus, o seu poder, mas ele teve que comer capim, virar tipo um pássaro ali, comer capim lá junto com os bois, irmãos. Tomar serena. Aí quando Deus recobrou a mente dele, ele estava lá naquela situação, mas ele olhou para o céu e deu glórias ao Deus do céu, porque quem pode com Deus? Aí fala assim, o Altíssimo, presta atenção nessa frase, o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Guarda na sua cabeça. O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. A quem quer constitui sobre ele. É Deus que escolhe, irmão, as pessoas para reinar. Você está vendo aqui? Ele é o mesmo ontem, irmão, e hoje é a mesma coisa. Ele dá uma chance para o homem, ele pega o homem. Você não lembra de o rei Davi, quem foi o rei Davi, quem foi o rei Salomão, quem foi Esaú, quem foi os reis todinho lá? Uns, Deus deu a chance para a glória de Deus. Eles fez o papel direitinho, o nome do Senhor foi glorificado e esse foi exaltado. Uns envergonharam para suas próprias condenação, morte, derrota, como Acabe, né, irmão? Então, é Deus que põe lá. Mas Deus quer ver se eles vai fazer o direito, né? Vai fazer o trabalho direito, né? Lá naquele tempo lá, os reis, eles tinham que temer o Senhor, né? Aquele tempo lá, né, meus irmãos? Era mais assim um reinado mais espiritual lá naquele tempo. Você já notou? Naquele tempo o reinado lá era espiritual, mais espiritual. Eles reinavam para o povo, mas ao mesmo tempo eles tinham que temer o Senhor. E, sabe, em tudo. Aqueles que iam para a idolatria se dava mal, né? Deus cobrava deles. Amém, irmãos? Hoje não, hoje, né? Deus está observando os reis da terra. É o que eles estão fazendo. Está cuidando direitinho do seu papel, tá? Porque não tem, né? Mas até hoje no Brasil eu não conheci nenhum. Um que governa, por exemplo, um rei, que pode se chamar de presidente da república, crente, você já viu? Cristão, fiel ali, não. Né, irmão? Muitos falavam até o nome de Deus, mas só o nome, e negava com as suas obras, né? Então você vê que é pessoa comum que governa lá, né? Então, mas Deus tem o domínio sobre eles. Se eles faz o papel, o trabalho, né, direitinho, eles é honrado. Deus abençoa a vida deles, amém?
E uma hora que eles aceitar Jesus, Deus tem a salvação para a vida deles. Mas se eles fizerem o papel com justiça, o trabalho deles com justiça, fazer tudo direitinho, Deus o honrará. Amém? Então, esse aqui, Nabucodonosor, Deus deu a ele o reinado, mas ele nem Deus cria. Ele perseguiu o servo do Senhor lá, pôs na fornalha, né? Então Deus falou assim, espera aí, ele queria que adorasse ele. Queria que adorasse ele, mas o servo do Senhor disse, vou adorar você não. Ele, nem adianta, eu vou adorar o meu Deus, você não. Faça o que você quiser com nós, porque Deus nos livrará da tua mão. Mas não vamos adorar você não, nem adianta. E não adoraram, e foram vitoriosos. Amém? Glórias a Deus. E aqui a profecia para o filho dele. O filho dele viu todas essas maravilhas, irmão. No entanto, foi pecar. Aquele tempo lá, se um rei pecasse, ele estava frito. Se ele fizesse, abusasse das coisas de Deus, ele estava perdido. E tu, Belsazar, olha aqui a sentença, que é seu filho, o filho do rei Nabucodonosor, não humilhaste o teu coração ainda que soubesse de tudo isso, do que Deus fez com o pai, e te levantasse contra o Senhor do céu, pois trouxeram os vasos da casa dele, e tu e teus grandes, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebeste vinho neles, naquilo que era proibido, naquilo que era do Senhor. Ele tocou nas coisas do Senhor, e aí não deu certo não. Né? Bebeste vinho nele, além disso não deste louvor além disso, deste louvores aos deuses de prata, a idolatria, ó, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra que não vem, não ouve, nem sabe mais, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e de quem são todos os teus caminhos, ele não glorificaste. Olha, tá vendo? Na mão de Deus está a nossa vida e todos os nossos caminhos. Aí ele falou, você não glorificou a Deus, glorificou a idolatria, você ficou no seu pecado. Então deles foi enviada aquela parte da mão que escreveu este escrito. Então ele, né? Foi enviado, então dele, Deus, foi enviado aquela mão que escrevia. Mene, mene, tekel, ufarsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Meu Deus, olha. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos dos persas. Então, meus irmãos, Deus cortou o reino dele, fosse pesado na balança, achado em falta, e Deus falou, vou tirar o seu reinado e pôr na mão de outro. E aqui fala, então, aí mandou Beltesazar que vestisse a Daniel de púrpura, que ele pusesse uma coroa, uma cadeira de ouro no pescoço, Acho que, sei lá o que significava isso naquele tempo, né? É algo muito bonito. E proporcionaram e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do seu reino. Mas na mesma noite foi morto Beltesazar, rei dos caldeus, e Dario, o medo, ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Então vocês veem, meus irmãos, que Deus tratou com o filho do rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, ele não morreu, né? Com a disciplina de Deus, com o castigo de Deus ali, fazendo ele comer capim. Ele não morreu ali naquele dia, né? Não. Ele voltou, morreu depois, né? Mas ele ficou vivo ali, né?
e viu e deu glórias a Deus do céu, né? E esse filho, vendo as maravilhas de Deus, não deu glória a Deus. Foi tocar naquilo que não era para tocar, nos vasos da casa do Senhor. Né? Contaminar, né? As coisas daquele tempo. Era muito sagrado as coisas de Deus, não é? Os vasos da casa de Deus, você tocasse lá, muitos até morriam, não podia. Era muito santificado, era separado daquilo. Só podia tocar ali aqueles que era ali, já separado ali, para cuidar ali na casa de Deus. E ele escarneceu, foi beber vinho com as concubinas, né? Foi pecar contra o Senhor, não deu glórias a Deus. Deus se irou com aquilo. Falou, a sua sentença acabou. Vou tomar seu reino, dá para outro e você vou tirar da terra. Você viu? Cumpriu no mesmo dia o valor da profecia do homem de Deus. E vocês veem aqui, mas essa palavra ela esclarece muito na nossa vida, que Deus tem domínio sobre os reinos, irmão. Deus é que coloca eles lá. Então, quando Deus... Esse é um exemplo para nós nessa manhã. Quando Deus colocar alguém para reinar, não toca. Deixa lá. Para a glória de Deus ou vergonha daquela pessoa, deixa cumprir lá. Porque se ele fizer um bom trabalho, Deus vai deixar ele voltar várias vezes. Não vai tirar o reinado dele. Mas se ele envergonhar o nome do Senhor, Deus cortará. Ele ainda pagar um duro preço ainda por não ter honrado o seu trabalho, no mínimo. E o nome do Senhor, e principalmente aqueles que usam o nome do Senhor em vão. Misericórdia, é melhor que não ficasse na deles, né? Ficasse na deles. Tá vendo? Coçou meu nariz aqui. Então, uma palavra para nos alertar, para não desesperar. Muitos choram e fizeram aí rebelião, né? Não, eu quero, é meu, eu quero aquilo, eu acho que é esse, eu quero esse. Não, mas Deus diz, não, mas eu não quero. Eu cortei. Eu vou dar para quem eu quero. E deu. Porque Deus tem domínio sobre os reinos da terra. Essa palavra de advertência. Consola teu coração aí que não se consolou. Tá vendo como é que tá sendo melhor? Deus está trabalhando aí. Você tá vendo? Vai no mercado que você vê a diferença. Amém? Gasolina. Tá? Deus sabe o que é melhor para nós. Né? Nós não enxergamos amanhã, mas Deus enxerga. Deus que coloca o homem lá para reinar. Para a glória de Deus, para a exaltação daquele homem ou para a vergonha dele. Mas Deus dá uma chance. Deus é que coloca a pessoa para sentar lá. Então, todos aqueles que querem sentar na cadeira presidencial, por exemplo, glorifica o nome do Senhor. Fala, Senhor, seja feita a tua vontade. Porque eu bem sei que tu tem domínio sobre os reinos da terra. E tudo vai ser pela tua direção. Nada vai acontecer se o Senhor não quiser. Amém? Nada. Né? Ou Deus usa o homem lá para abençoar, para fazer coisa boa, para melhorar a vida do povo. Ou Deus simplesmente deixa ele lá sozinho. Para não fazer nada, o povo vai passar uma luta, mas é por permissão de Deus. Amém, irmãos? Ou quando Deus quer abençoar, Deus utiliza lá aquele rei da terra, né, irmãos? Para fazer coisa boa para o povo, trabalhar pelo povo e o povo vai ser abençoado. Amém? Guarda na sua cabeça essa palavra. Daniel capítulo 5, no versículo 21, você lê até o 31. Você vê que Deus tem domínio. Então não desespera. Não faz bobagem, porque muitos tentaram ultrapassar na frente de Deus e se deram mal. E bota a mão nisso, irmão. Não vai esquecer nunca mais. Tem uns que estão ainda enjaulados. Viu? Vão ter que pagar prejuízo. Não passa na frente de Deus. Busca Deus. Leia a Bíblia. Para tu não ser enganado. O mesmo Deus do passado é o mesmo de hoje. É Deus que coloca. Você sabe que uma vez eu ia votar para prefeito. Todos que entram lá vão para governar. É Deus que põe. Eu ia votar num outro candidato. Quando eu cheguei dentro do colégio, irmão, Deus diz, vota em fulano. E eu não ia votar no... Aquele que eu achava que era bom, não era. Porque eu não conhecia o coração do homem. Ele estava lá feito as coisinhas poucas. Deus diz, vota em fulano, que eu não simpatizava muito assim, sabe? Eu achava que não era aquele, né? Há muitos anos atrás, né? Meio ainda nova na fé ainda, né, meus irmãos?
E lá dentro do colégio Deus diz, vota em fulano. É Deus que faz as pessoas votar, irmão, para dar certo. O plano de Deus. Amém? E ali eu votei. Irmão, mas aquilo me fez uma obra tão tremenda naquela cidade. Ganhou 2 anos, 2 vezes em seguida. O irmão tinha uns buraqueiros lá na cidadezinha. Aquele homem entupiu tudo aqueles buracos, fez pracinha, plantou árvore. A cidade foi outra, arrumou tudo, as estradas, das linhas. Aquele homem fez um trabalho excelente. Mas porventura eu sabia? Não. Deus conhecia ele, que ele ia fazer tudo aquilo de bom para o povo. Amém, irmão? Nós não sabemos, irmãos. Às vezes nós se atrai com palavrinha doce, irmão. Mas é mentirosa, viu? Essa palavra é uma advertência para nós aprender a conhecer a vontade de Deus. E saber que quando um profeta de Deus fala, irmão, está falado. Amém? Não tem agora de mimimi, porque, não sei, porque não deu certo, é porque, não sei, é porque o diabo entrou no meio. Não tem conversa, não. Deus falou, cumpre. Não tem negócio de diabo entrar no meio, não. Não, é porque fizeram a macumbia. Não tem essa, não. Deus falou, cumpre. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele falou, cumpriu. Tudo, a não ser aquele que quando Deus decretou a morte lá de Ezequias, né, através de Isaías, você arruma a casa aí que você vai morrer. Ele chorou, porque ele era um homem que fazia a vontade de Deus no passado, chorou, disse, oh meu Deus, lembra, né, que eu andei na tua presença, chorou muitíssimo, se humilhou. E Deus falou com Isaías saindo do pátio, ainda não tinha nem acabado de sair. Eu criei assim lá do pátio, lá né, irmão, lá do reino dele. Volta lá, Isaías. Deus se compadeceu pela humilhação. Volta lá e diz para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida. Eu ouvi o choro dele. Isaías era para dizer, mas Senhor, misericórdia, que papelão é esse? Mas Deus falou, ele entendeu. Porque ele sabia quem estava falando com ele. O mesmo Deus que falou, o mesmo Deus falou com ele, volta lá. Mas teve uma justificativa, a humilhação de Ezequiel. Mas quando Deus determina algo e a pessoa não se humilha, sabe, irmão, acontece com certeza. Isso é pessoa para pessoa, né, irmão? Não é quanto a nação, não. O que Deus fala, ele cumpre, porque ele não mente. Amém? A não ser que a pessoa se humilhar como Nínive, né? O povo se humilhou, Deus mudou. Deus só vou destruir. Mas quando Jonas pregou, até os animais vestidos de saco ficou ali em jejum. Deus abençoou. Deus livrou ali, retirou aquela ira, aquele castigo daquele povo naquele momento. Porque Deus é aquele que se arrepende do mal, que é quando ele vai fazer um mal, essa pessoa se humilhar, ele cessa. Se humilhar de toda a alma e abandonar o mal, o pecado, Deus muda de plano também. Amém? E abençoa. Como ontem a palavra que eu preguei. Quando Deus falar contra uma nação que vai abençoar, com uma nação que vai abençoar. Se aquela nação prevaricar, pecar, em vez de ele abençoar, ele não abençoa. Ele castiga. E quando ele disser que vai destruir, se aquela nação se arrepender, ou pessoas, né? Deus muda o quadro. Vou abençoar, aí eu vou castigar, a pessoa se humilha. Em vez do castigo, vem a benção. Assim é Deus. Ele se compadece daquele que se humilha, daquele que se arrepende. A Bíblia chega a dizer, aquele que se arrepende, peca, se arrepende e deixa, ele alcança a misericórdia. Estamos no tempo da graça, da misericórdia. Todos aqueles que se arrependem do seu pecado, eles alcançam a misericórdia de Deus. Jesus está com a mão estendida chamando, vinde a mim, né? Todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, porque o meu jugo é leve e o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque não tem o pecadão que você carrega, não é o fardão do pecado, pesa na tua alma, né? O jugo fica pesado, o jugo do pecado na sua vida. Mas quando você vai para Jesus, isso tudo acaba, ele te coloca você um jugo suave e um fardo levinho, porque tu não vai carregar pecado. Viu? Tua vida vai ser santificada, tu vai ficar leve, tua alma vai ficar leve. Ela vai ter paz, alegria, vai ser purificada, transformada. Tu vai ser uma nova criatura.
sua vida vai ter mudança. Amém? Jesus está chamando ao arrependimento. Confia no Senhor, espera nele, entrega teu caminho ao Senhor e confia nele, ele tudo fará por ti. Mas é com Jesus, é com Deus o Pai, é com a obediência, é com temor, é buscando a Ele para você entender a vontade dele na sua vida e ter o discernimento das coisas, para tu não agir com a tua mão, para tu não pagar um duro preço, para você não agir com a sua carne até perecer. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Confia no Senhor, Ele sabe o que faz. Nós não sabemos, nós não conhecemos aqui dentro do homem. Deus conhece dentro do coração as obras, o amanhã. Amém? Vamos deixar tudo com Deus, porque Ele tem domínio sobre todas as coisas. Ele tem domínio sobre o homem, só faz aquilo que Deus deixa. Amém? Muitas vezes Deus deixa a pessoa fazer a coisa errada para ele se envenenar no seu próprio veneno. Quer ir? Vai. Amém? Mas uns Deus fala, olha, não faz não. Não faz não, porque se tu fazer, tu vai se dar mal. Tu pode até perecer, morrer, perder sua salvação. Não faça. Deus sempre está falando. Está orientando de um jeito, de outro, a palavra, ou, sabe, irmão, usando alguém ou falando com a própria pessoa. Deus está sempre querendo nos livrar do perigo. Deus está sempre querendo nos livrar da condenação eterna. Cabe a cada um dar ouvido a Deus. Deus diz, aquele que me der ouvido andará seguro, sem o temor do mal. Anda seguro, não tem Deus, sou obediente ao Pai, Ele me guardará, Ele cuidará de mim, estou na presença dEle, estou na sombra do Altíssimo, né? Vou descansar, né? Deus tem o domínio da minha vida, da minha alma, de tudo. Para que o desespero? Amém? Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa meus amados, minhas amadas que vai ouvir esse vídeo. Talvez está com a mente assim, está com medo, está preocupada. Mas Deus tem o domínio sobre o reino do homem. É aquele que o Senhor quer, o Senhor põe, e o que o Senhor não quer, o Senhor tira. O Senhor joga fora. Sai daí. Tu não serve, tu não presta para governar. Sai daí. E põe quem o Senhor falar. Eu vou te dar uma chance. Deus é assim, vou te dar uma chance, vou te pôr lá, viu? Mas se não fazer direitinho, ó, Deus fala, sai daí, se manda. Tu ainda vai pagar pelas tuas obras má que tu cometeu aí. Deus é justo. Ô, meu Senhor, abençoa todos que vão ouvir. Cobre-os com teu sangue e ajuda eles a ser fiel a ti. Porque não tem preço e não tem... É a razão da nossa vida. É ter o Senhor como Pai, o Senhor Jesus como Salvador e obedecer ao Senhor. Aí nós vamos ter vida eterna, vida de paz, vida no céu e vida abençoada nessa terra, apesar das tribulações que nós vamos enfrentar. Porque o Senhor diz, no mundo tereis aflição, mas tende boa meu vencer. Nós também vamos vencer porque o Senhor está conosco. Teu Espírito está conosco, nos ajudando a cada dia, a tua mão, meu Pai. Né? Teus anjos são enviados para nos guardar, nos proteger. É maravilhoso te servir. Mesmo muitas vezes, meu Pai, chorando. Muitas vezes triste. Porque a carne é fraca. Mas é por poucos tempos. É por um pouco de tempo. A alegria vem, a vitória vem, tudo fica bem. É um processo. Mas nós temos o Consolador, que nos alegra, nos incentiva a permanecer e a caminhar contigo. Abençoa a todos, é que eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus. Fica conosco, meu Deus, e abençoa nosso Brasil. Eu descanso em ti, porque eu sei que o Senhor está no comando. Só acontece o que o Senhor quiser. Continua no comando para abençoar, Senhor. Abençoa de uma forma gloriosa, porque tem muita gente que precisa trabalhar. Muita pessoa pobre que precisa de ajuda, precisa ter recurso, o Brasil precisa crescer. Abençoa o nosso Brasil e todos aqueles que governam, todos aqueles que estão trabalhando com seriedade para ver esse progresso do Brasil. Ser com eles, dando sabedoria, livramento, proteção, saúde, força física, emocional, espiritual. Salva esse povo, Senhor. Liberta também. Faz uma grande obra para a glória do teu nome. Livre do perigo, dos atentados, do diabo. Livre de tudo que não presta.
da tramóia do homem mau, as escondidas. Livra, Senhor. Tu tá de olho neles, vai cair tudo por terra, o projeto, o plano deles. Vai dar tudo errado, porque tu tá no comando. Tu tá pelejando pelo pobre, tu tá pelejando por cada morador desse Brasil. Tua mão forte que tá no comando, e não adianta lutar. Lutarão, mas não prevalecerão, porque o Senhor meu Pai, com todos, com o Brasil, com os governantes, para livrar, né, eles do perigo, para não deixar impedimento, para não pôr tropeço, para atrapalhar o crescimento do Brasil. Tu vai pelejar, tu vai abençoar de uma forma gloriosa, eu creio nisso, porque a tua palavra é fiel, abençoa poderosamente, no nome de Jesus. Deus abençoe, meus amados, creia, seja fiel e não tenha medo. Deus está contigo no seu barco e na tua caminhada, te dirigindo, te guardando, te protegendo e te abençoando, para que tu chegue até o final, onde tu vai receber a coroa da vida e todas as honrarias que Jesus preparou. Deus abençoe, em nome de Jesus.